Contando piadas aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Sala dos Professores. Olá para Adriana. Olá também para o Diogo, que sempre nos ajuda, né? Lembrando aqui que o Sala dos Professores é um ciclo, né, de conversas semanais com pessoas diferentes, ideias diferentes, às vezes com convidados, né, para tratar de temas diversos, né? Lembrando também, né, que agora, né, a Rádio Nova Salvador também conosco, né? Então reproduzindo aí, acompanhando o Sala dos Professores, aumentando aí a nossa abrangência, né? E esperamos aí que todos curtam, compartilhem, enfim, né? E que procurem entender um pouquinho mais, né, daquilo que a gente fala aqui, né? Porque a gente está se achando importante, né, Adri? E por que eu tô falando assim, em se achar importante, né? Como é que a gente se faz importante, né? Então, pegando esse gancho, né, em termos de marketing, estratégia, que normalmente são os conteúdos que a gente aborda por aqui, né? Como que a gente se faz importante aos olhos do mercado, aos olhos do consumidor? Existe uma palavrinha mágica ali, né, que vem crescendo nos últimos anos, que é o branding, né, Adri? Vamos lá. Exatamente. Não, e a gente tinha combinado que eu ia fazer a introdução, né? E tu já se meteu. Mas atropelando. Atropelando. Não, mas começou muito bem. Então, hoje a gente vai falar sobre branding, que é uma palavra que parece complicada, mas não é tão complicada assim. E sempre está no gerúndio para nós, né? Em português. Interessante isso. Que está sempre em construção. Branding. Está sempre sendo feito. Então, o que é o branding, né? O branding é diferenciar algo que é igual. Por exemplo, eu tenho uma bolsa, então, por que eu vou pagar mais por essa bolsa do que por outra bolsa? Né? Fazer com que o consumidor perceba valor naquilo que ele está comprando. E não sou eu que coloco esse valor, não sou eu que vou fabricar e vou botar esse valor no produto. É o cliente que vai perceber esse valor. Então, é diferenciação. Como eu diferencio? Porque a funcionalidade do produto é a mesma. Né? Tipo, o carro, por que eu vou comprar esse carro ou esse, se eu tenho condições? Porque é uma escolha aquela que o consumidor faz. Então, é uma equação, né? Uma equação de valor ali. Quanto eu pago, quanto a marca me entrega e quanto eu percebo. Mas olha que coisa interessante que tu falou, uma palavrinha bem legal ali no começo, né? Uma expressãozinha bem legal, que o branding já se apresenta no gerúndio, né? O ING lá no inglês é o gerúndio, dá uma ideia de algo em movimento ou em constante construção. Ou seja, se a gente pegar um conceito um pouquinho mais acadêmico, né? Afinal de contas, assim, é bom também a gente trazer um pouquinho do conceito mais acadêmico, né? Que é um conjunto de ações e estratégias que vão fazer com que a tua loja, que a tua marca, que o teu produto ocupe um espaço distinto dos outros na mente do consumidor, né? E a pergunta que a gente tem que se fazer é: que tipo de espaço eu quero ocupar, né? Como, de que forma eu quero ser lembrado na mente do consumidor? E esse gerúndio dá uma ideia de maratona, né, Adri? O branding é maratona, quer dizer, um dos pilares do branding é a consistência, né? Não é só... Às vezes o pessoal pensa assim, olha, agora eu vou mudar a logomarca da minha loja, da minha empresa, e eu fiz uma ação de branding. Ok, tu fez uma ação de branding, né? Mas que outros tipos de ações e estratégias vão vir junto com isso, né? Não é só o desenho, a logotipagem, né? Mas aquilo que a gente fala sempre, né? A experiência do cliente, o tipo de posicionamento que tu quer, o formato e o tom da mensagem, né? Então, o branding é realmente assim, um conjunto de coisas, né? E, como a gente disse, em maratona, né? A gente, uma vez definido o que a gente quer fazer, o que espaço a gente quer ocupar, isso é reforço. Isso é reforço contínuo. Né? Que nem tu falou essa palavra coerência. Coerência e consistência. Para a gente ter coerência e consistência, tem que ter clareza do que você quer. Aí, quando a gente fala em clareza, voltamos para o consumidor. Quem é o nosso consumidor? Na mente de quem a gente quer esse espaço, né? Porque numa sociedade onde tem um monte de informações, o que falta é atenção para essas marcas. Então, eu tenho que ter clareza o que eu quero comunicar, por exemplo, na minha marca. Se eu for vender um vinho, será que eu vou só falar do produto, do meu produto, dos benefícios que ele dá, ou eu vou contar a história dele? Por exemplo, vou falar da terra, o que ele faz de diferença. De uma tradição familiar. Exatamente, exatamente. Então, como eu vou trabalhar esse espaço na mente do consumidor e como eu vou comunicar isso? Porque muitas vezes o empresariado tem muito claro o que ele faz, qual é o produto que ele vende, mas não tem claro o que ele é na mente do consumidor. Sim, como o mercado o percebe, né? Isso, e o que ele fala para esse consumidor. Porque muitas vezes tu pode ter um trabalho bacana, mas tu não comunica aquilo, tu não tem uma narrativa clara. Por exemplo,
que nem antigamente. Ih, quem é mais jovem aí não vai lembrar, a gente né? é jovem. São jovens há mais tempo. Mas quando a gente recebia um monte de panfletos em casa, toda aquela confusão, então... Os flyers nas caixinhas do correio, Isso. né? Inundando as caixinhas do correio. Isso, que tu dizia, mas o que tá vindo para cá? Só enchendo linguiça, isso, né? Botando lixo dentro da Passava, minha botava casa. fora, nem olhava muitas vezes, né? Exato. Então, faz parte do branding dessa estratégia, né, que tu comentou, que é uma gestão estratégica da percepção de valor. Então, o branding é uma gestão estratégica da percepção de valor da marca que o cliente tem. Então, essa gestão estratégica entre o significado que tu falou, o propósito, a clareza, não... muitas vezes tu pergunta para os clientes assim, quem é o teu cliente? Tu pergunta para o empresariado, quem é o teu cliente? Todo mundo. Todo mundo? Não existe todo mundo. Por quê? Porque tu não consegue criar diferenciação, tu não consegue conhecer aquele teu cliente. Então, parece aquelas caixinhas antigas que tu lota de um monte de informação e não consegue dar relevância. Sim. Poucas são as empresas que têm lá um mix de produtos suficiente para dizer assim, eu atendo todo mundo. Né? Isso é extremamente raro, né? Não é para todo mundo. Mas tu está falando uma coisa e eu me lembrei de consistência, né? E do branding como repetição, né? Como esforço contínuo. E de clareza, né, no que é essa construção de marca. Eu me lembrei que o Michael Dell, é uma das histórias que a gente conta muitas vezes nas aulas, né, logo que fundou a Dell, ele queria uma empresa para concorrer com a IBM, que era o grande player da época, né, que saltou na frente nos computadores. E qual era o grande diferencial da Dell à época? E que ainda é muito bom hoje, né, que é o suporte online. Então, tu tinha a possibilidade de configurar o teu computador, né, quer dizer, a primeira empresa a oferecer esse tipo de facilidade, tu montava o computador que tu queria, dentro de uma prateleira de itens, né? Memória, processador, etc., né? Tamanho. Mas o que ele frisava é a Dell tem suporte 24 horas. Né? Ou a Dell tem assistência 24 horas. Então, se tu tiver algum problema com o teu computador, a possibilidade de tu fazer o reparo através do chat ou através do contato com o atendente era um dos grandes diferenciais da Dell. E ele dizia assim, se eu divulgo isso como estratégia ou como diferencial para o mercado, o meu atendente, o cara lá do telemarketing, do outro lado da linha, não pode ser mal educado. Ele vai ter que saber se comunicar de uma forma suave, atenciosa, técnica, né, interessada, né, porque senão estraga a estratégia. Estraga aquilo que ele queria comunicar como diferencial, né? Então, ou seja, o processo todo tem que estar sintonizado, né? Já que a gente está falando do termo em inglês, né? On code, né? Tem que estar sintonizado com aquilo que tu quis transmitir, né? E isso que tu falou, sintonizado, tem tudo a ver também com a experiência do cliente. Porque como o empresário vai querer criar uma experiência para o cliente bacana, se o próprio colaborador ou funcionário não tem essa experiência. Então, esse atendente que vai atender o cliente desse empresário, ele tem que estar bem com ele mesmo, ele tem que estar bem dentro da empresa, ele tem que estar treinado, preparado para se sentir seguro para atender. Então, a gente percebe, é o que tu fala sempre em aula também, que muitas vezes, principalmente nas redes, no site, né, nessa questão online, que 90% é trabalhado fora, ou 99% é trabalhado fora e 1% está ali aparecendo. Né? Então, essa questão de clareza e estratégia, saber passo a passo, que nem tu falou que é uma maratona, isso é importante de entender, né? De entender como... É a Ana Couto que fala sobre isso, de o que a marca o que ela representa para ti, o que ela faz, tá? Que tipo de produto ela faz. É relevante para o mercado esse produto e como ela comunica esse produto. Muitas vezes... Essa questão também da estratégia do branding tem a ver com o local que a loja está. Eu estava lembrando de um caso da Happy Eggs, não sei se tu já ouviu falar. Sim. Happy Eggs. Isso, eles trocaram, tipo assim, eles criaram um clube... Ovos felizes, para ti que não Isso, fala inglês. para ti que não fala inglês. Mas eles criaram uma possibilidade, um clube que tu recebe os ovos em casa. Aqui em Garibaldi a galerinha tentou fazer. Isso, que deu certo, mas depois não tinha a questão da logística para entregar. Que é a consistência também, né? Exatamente. Tu pode ter uma ideia muito bacana, mas depois não ter consistência ou não ter bala na agulha, como se diz, né? Para continuar com essa estratégia. A estratégia estava correta, mas não teve consistência porque faltou no meio do caminho alguma coisa aí. E também de uma loja que foi trocada de lugar. Teve uma aluna nossa que ela até faz uns anos atrás, ela tem uma loja de produtos esportivos, roupas e tal. Ela estava num lugar que ela alugou em Bento, e depois ela veio para Garibaldi também, que não tinha lugar para estacionar.
E ela perguntou, prof, dá uma passada lá e tal, para dar uma olhada. Eu não parei, porque não tinha lugar para estacionar. E aí, na aula, eu comentei com ela, isso foi antes da pandemia, 2019. Falei assim, olha, eu não parei lá porque não tem lugar para estacionar. A primeira coisa, se tu tá num lugar, tipo, no centro de Bento, tu tem que ter um lugar para estacionar, pelo menos na frente da tua loja. Porque por que as pessoas iriam se deslocar até lá, não ter lugar para estacionar, se as roupas são parecidas e eu posso comprar na internet? A não ser que tu tenha algo muito distinto dos demais. Exato. Que o pessoal realmente reconheça, né? Como, olha, vale a pena o meu esforço, né? De deslocamento, de logístico, sei lá, para ir até aquela loja. Mas não era o caso. Não era o caso. Então, o que ela fez? Ela viu que não deu certo, depois de 6 meses, ela trocou o ponto, foi para o ponto da frente. Que tinha mais espaço. Exatamente, aumentou de 3 a 4 vezes. Olha ali, ó. Sabe, o faturamento. Por quê? Porque as mulheres chegavam, porque é roupa feminina, né? Chegava, estacionava, descia, era bem tratada, experimentava, levava para casa para experimentar. E sempre tinha 3, 4 vagas ali. Então, isso facilita muito. E isso tem também a ver com o branding. Por quê? Porque é a experiência do cliente. Então, vai formando a imagem, né, do negócio, né? A imagem da loja, né? Na mente. Sabe que eu me lembrei quando tu falou de reforçar isso, né? E que muito da construção do branding é feito internamente, por exemplo, dentro da empresa, né? Que é de reforçar, quer dizer, tornar claro para as pessoas, né? Para que a gente existe, o que a gente quer comunicar a todo tempo, né? O que a gente não pode descuidar, né? Que a gente está falando de esforço humano. E aí, humanos, né? São altos e baixos, muitas vezes. É difícil a gente manter... Eu me lembrei, claro que é uma analogia estranha, porque é da época da indústria, principalmente, né? Mas nos anos 90, quando surgiram as ISOs, né, que eram as primeiras certificações de qualidade, eu me lembro que os auditores da ISO chegavam lá no operador de máquina, lá na célula de produção, e pediam assim, qual é a missão da empresa? E tinha que saber de cor. Qual é a visão da empresa? E o funcionário tinha que responder de cor, porque senão tu levava uma não conformidade, e a interpretação era assim, teus funcionários não sabem qual é a missão da tua empresa, para que a empresa existe, né? E algumas empresas, eu me lembro, elas usavam letreiros na linha de produção, né, que ficavam passando constantemente, assim, missão, visão, e o dia inteiro, né? E o cara olhando aquilo para fixar. Claro, alguém poderia dizer assim, uma decoreba, enfim, né? Mas por que a gente tem que ter isso decor, né? Por que a gente só não pode saber explicar o que a gente é? Mas eu me lembrei disso porque isso é reforço contínuo. Sabe? Quer dizer, se daqui a pouco, sei lá, o teu funcionário, o teu colega, o teu colaborador cometeu um deslize que diz, não é isso que a gente quer passar, o feedback tem que ser imediato. Diz, não dá para agir assim. Né? Olha o que a gente acabou de fazer aqui. Né? Então, vamos corrigir isso, vamos corrigir junto. Vamos mudar a abordagem, vamos mudar o tom, vamos mudar a forma da mensagem. Né? Então, eu me lembrei dessa época, né? Porque era uma questão de reforço, né? Cada um a seu modo, cada época a seu modo. Né? Mas não deixa de acontecer quando a gente está falando em branding. Né? Quer dizer, esse tipo de reciclagem, ela tem que acontecer. Né? Lembrar a todo momento qual é o posicionamento, né, da loja, do produto, enfim. Porque a gente aprende também por repetição, né? Sim. E quando tu fala decor, né, na raiz da palavra é decoração, né? A origem do coração. Então, isso tem a ver também porque é gerar significado, porque muitas empresas têm uma missão ou uma visão lá tão longa que tu não lembra qual que é. Daí eu lembrei de várias empresas também que eu já trabalhei, que quando tinha auditoria da ISO, todo mundo saía correndo para ver se estava tudo certo, né? Porque tinha que ter um manual na gaveta, porque tinha que saber decorar as coisas, né? Isso. E hoje em dia, essa questão do decor é o que vem do coração mesmo. E não tem a ver com ter mais lucro ou menos lucro, não é isso. Mas ter o propósito. Qual é o significado daquilo para ti? Quando a Vinícola Garibaldi, né, vamos dar os nomes, mas fala sobre harmonia, tem que ter significado para quem trabalha lá, primeiramente. O que harmonia é harmonia? Interna, as relações. Isso, harmonia significa muita coisa. Muita coisa, bem amplo. Exatamente, significa muita coisa. Então, é harmonia com a natureza. Entre os associados e a empresa. Exatamente, harmonia da questão do caixa. Né? Porque sem caixa também não dá para fazer. Sem vida financeira saudável, né? Exatamente. E aí, agora eu estava pensando na questão da percepção, perceber a ação do outro. Quando a empresa tem relevância e significado para ti, a gente acaba não comprando o produto em si, a gente acaba comprando aquela marca que vende aquele produto, quando isso é recorrente. Tu que estudou imagem, sim. Né? Imagem de produto. De produtos, marcas. Isso, de marcas e tudo mais. Aí eu fico pensando assim,
Até a gente estava vendo antes de quem era o coisinha aqui, esse pau de selfie aqui, ó. Isso aqui. De quem é quem, né? Então, a gente comprou uma marca que a gente não conhece, X, que as duas são iguais. E daí o Diogo perguntou, qual que é a tua? Eu falei, me dá a mais nova, né? Daí eu fui ver, as duas estão iguais. Então, como eu diferencio isso? Nesse caso, as duas têm qualidade, as duas entregam o que se propuseram. O que iria diferenciar? Como a camiseta branca, né? Com o jacarezinho. Então, é a questão da confiabilidade. É a questão da marca. Qual é a marca? Não quer dizer que essa marca não vai errar, mas quando ela errar, porque todos erram, né? Quando ela errar, o que vai acontecer? Eu tenho a segurança que ela vai me responder, que ela não vai simplesmente... Isso, que ela não vai simplesmente sumir da minha vida. Exato, e abandonar. Então, os problemas vão ocorrer. Ao mesmo tempo que, como a gente responde a esses problemas, que aumenta a confiabilidade, essa entrega e melhora a experiência do cliente, né? Então, o cliente percebe a atuação de maneira diferente. Então, por isso que é a percepção do valor da marca. Ela percebe a atuação em relação à marca. Mas antes de atuar em relação à marca, tu tem que ter clareza do que tu quer. Se a empresa, por exemplo, se a FISU deixasse de existir hoje em Garibaldi... Faria algum tipo de falta na comunidade? Faria algum tipo de falta ou só para os profs? Eu acredito que ela faria falta, sim, para a comunidade. Porque ela colabora com a questão do FISU Comunidade, que os alunos prestam como se fosse um serviço para a comunidade. Muitas vezes, do semestre passado, a gente fez um estudo do varejo aqui. E o varejo é um lugar bacana para a gente perceber esse negócio de coerência e consistência. Mas, fechando essa questão da FISU, ela faria falta porque ela é um local onde as pessoas podem se reunir, é um local que produz conhecimento, é um local que trabalha pesquisa e, muitas vezes, as pessoas do próprio município não reconhecem o valor que essa faculdade tem dentro desse município. E, muitas vezes, acabam fazendo cursos fora, cursos que tem aqui e que são super bem reconhecidos pelo MEC. Então, isso é um problema, será da nossa comunicação ou é um problema de perceber a ação do consumidor, desse novo estudante que procura online ou procura instituições maiores? Né? Perfeito. E falando do varejo também, aquela questão de coerência e consistência que muitas vezes... Não sei se isso tem fundamento, mas vamos pensar junto. Que aquele varejo que diz assim, não, nós matamos o preço do nosso concorrente, porque a gente se tu achar mais barato, traz aqui isso, e a gente cobre. Porque nós vamos acabar com a concorrência, nós vamos jogar uma bomba, aquelas coisas. Que é um tom de mensagem, é um estilo de mensagem. Isso, marketing de guerrilha, né? E daí no Natal, bem bonzinho. E no Dia das Mães. Será que isso comporta? Será que isso tem coerência e consistência? Como deveria ser essa mensagem? Se tu se posicionou a vida inteira de um jeito, né? O público vai perceber essa mudança brusca, né? Isso é interessante. Tu sabe que a gente está falando de percepção da marca na mente do consumidor. E muitas vezes a gente fica pensando, né, que... por que, sei lá, a empresa tal mudou a logo? Né? Daqui a pouco ela diz, nossa logo é a mesma, faz X anos, tantas décadas, né? Agora a gente quer transmitir, sei lá, um espírito mais jovem, né? Então nós temos que redesenhar as linhas, vamos mudar as cores. Eu acho isso muito legal, né? Por que eu falo isso? Né? Para algumas pessoas isso pode parecer coisa mínima, mas os profissionais do design, eles estudam isso a fundo, né? Qual é a influência das cores, de uma linha mais grossa, de uma linha mais fina, de uma linha reta, de uma linha curva, né? Da combinação de cores. Quer dizer, isso são anos de estudos científicos, né? E da percepção psicológica sobre isso para aplicação depois na prática. Adri, eu fico assim um pouquinho, né? E tem vários memes hoje na internet, né? Quer dizer, a galera usando IA para fazer as postagens do seu negócio. E as críticas que estão sofrendo, cara, isso aí é poluído. Os italianos dizem assim, tudo com aquelas cores estiaçosa, né? Quem entende italiano vai saber o que eu estou dizendo, né? Aquelas cores vibrantes, assim, um troço cheio de informação... Né? E aí o que está acontecendo? Né? O questionamento dos profissionais da publicidade não é porque estão perdendo, não é isso. Né? Assim, cara, será que isso é bom mesmo para o teu negócio? Né? Será que te expor desta forma, assim, desse jeito, é legal para ti? E aí vamos pensar, né? Principalmente, né? Quando a gente vê um card de uma loja, alguma coisa muito poluído, com cores muito vibrantes, o normal do ser humano é dizer, ei, peraí, isso aí tá meio agressivo, né? Eu gostaria de uma coisa um pouquinho mais clara, mais limpa, mais organizada. E aí, se tu sempre quis transmitir, por exemplo, organização, limpeza, leveza,
a minha loja é um lugar para entrar e não ter pressa para sair, como é que tu faz um post desse? Né? Como é que tu bota a tua logomarca construída dessa forma, né? Que me perdoem assim, mas popularesca? Nem popular, não é? Quer dizer, abaixo do popular, né? Então, olha que coisa para a gente pensar também nesses tempos de IA, né? Agora eu estava pensando nessa questão de IA. Não teria problema... Imagina a Zara fazendo isso? Não, e não teria problema... Assim, sim, estão usando... Imagina a Zara, nem propaganda ela faz quase. Muitas vezes eles usam modelos de IA e só trocam a roupa, né? Mas essa questão, eu não vejo problema em usar. Eu vejo problema em não conhecer como usa e aí não ter o conhecimento e fazer esses posts, né, confusos, assim. Então, muitas vezes... É uma tentação usar, né? Porque é rápido, né? Isso. Parece que tu elimina, né, o processo criativo que é desgastante, que é estressante, né? Mas, puxa vida, né? Tu fica pensando assim, tudo aquilo que tu sempre quis transmitir... A tua imagem visual, peraí, tá meio estranho, né? Eu acho que chama muita atenção nesse sentido. Chama atenção, mas é importante que se tenha, de novo, a clareza de como tu quer comunicar. Porque muitas vezes, por mais que tu tenha uma agência de publicidade, essa agência de publicidade muitas vezes não trabalha só para ti. Sim. E coloca para o estagiário fazer. Né? Pode ser o estagiário de IA ou o estagiário Nada pessoa. contra os estagiários, né? Nada contra. Todos já fomos estagiários. E não sei se vai existir isso no futuro, que nem a gente estava falando sobre a IA, né? Porque para ser sênior, tu tem que ser júnior e antes de júnior tem que ser estagiário, né? Então, se a IA é estagiária até júnior, como tu vai chegar a sênior se tu não teve a possibilidade de errar muito antes? Perfeito. Né? Com alguém te acompanhando e te orientando. Quer dizer, como usar isso de forma diferente, né? Vamos avançar um pouquinho, Adri, se tu está disposto a me acompanhar, né? Nós estamos falando de branding como o lugar que eu quero ocupar na mente do consumidor, que é um lugar distinto dos outros. É aquilo que tu falou na largada, né? Então, nós estamos falando um pouquinho da questão de imagem, né? Quer dizer, percepção da imagem da loja, imagem da marca, imagem do produto. E, notadamente, né, o consumidor, né, a pessoa que está nos ouvindo, que é um consumidor, um cliente B2B, de empresa para empresa, né? A gente sempre tem uma mensagem, um modelo mental, uma imagem, né, daquilo que a gente compra, dos lugares que a gente frequenta. Né? Tipo assim, lá é um lugar de preço baixo. Não, lá é um lugar que é mais premium. Não, lá não é bem assim. Esse restaurante é mais popular, esse aqui é de outro tipo. Né? E a gente, para o consumidor mais atento, por exemplo, eu quero, por exemplo, fazer um jantar diferente numa data especial. Quer dizer, tu vai num restaurante popular ou tu vai num outro tipo de restaurante? Fazendo uma coisa simples. E se tu opta, obviamente, né, numa data especial, numa questão especial e num restaurante especial, diferente, é quase inevitável que a gente comece a reparar na decoração, nos móveis, na apresentação dos garçons, né, na velocidade ou não, né, com que eles prestam o serviço, na calma, no tom de voz, na música de fundo, na atmosfera, nós falamos, né, na atmosfera do lugar. Então, eu tenho certeza que você que está nos vendo e ouvindo, entende o que é que eu estou falando. Quer dizer, a gente começa a reparar no todo, porque isso vai entrar na nossa avaliação de benefício versus sacrifício realizado. Assim, olha, eu fui num lugar que é realmente diferente, e tudo está sintonizado. Com a comida, com o atendimento, com a música, com a limpeza. Né? É inevitável que a gente faça, né, na nossa mente, né, para construir a nossa imagem do lugar, essa avaliação global, né, Adri? Sim, isso que tu falou, fica claro para mim que, juntando com a questão das redes sociais, daquele post bagunçado, que a marca, assim, o significado da marca, da relevância da marca, ela não nasce no design, ela nasce na experiência do cliente. Legal isso. Né? Então, é a experiência do cliente que percebe esse significado. Então, entra a atmosfera de loja que a gente falou semana passada, no podcast anterior, entra essa questão de como se apresenta, né, para ele, tanto nas redes sociais, quanto no local onde está acontecendo essa experiência. Custo-benefício. Vale a pena pagar um pouquinho mais por isso aqui, porque todo esse conjunto é diferente. Exatamente. E para que público eu vou direcionar? E aí a gente pode entrar, sem perder a linha, assim, nessas questões de quem representa essa marca. Porque muitas vezes acaba, tipo as bets, que estão falando do rosto da marca, né? Isso, o rosto da marca. Quer seja o influenciador, o artista. Isso, um bonequinho. Como a Magazine Luiza.
Sim, né, tem um patrocinador agora do Brasileirão que tu vê que existe um avatar ali que, nossa, que troço estranho, né? Mas, isso. E como já volto para isso, mas como isso muda a apresentação da marca, reforça ou não cria essa sintonia. O Itaú acabou de repensar a sua marca, tirou tudo que era antigo das redes sociais e colocou a nova. A gente não sabe se isso é certo ou errado. O tempo vai dizer. Exatamente. Ao mesmo tempo que eles têm mais crédito, literalmente, do que... Por ser Itaú. Isso! Por ser Itaú. Do que dívidas, né? A gente espera para não acontecer que nem o Banco Master, mas enfim. Mas, sem brincadeiras, mas eles têm mais crédito do que dívidas nessa questão de posicionamento. Então, estava dando certo antes a marca. E como tu falou antes, de trocar de logomarca, porque queremos, isso de cores e tal. Então, quanto isso afetou o cliente? Gerou um burburinho. Né? E agora a gente volta para as nossas empresas também, que várias empresas têm nomes de famílias, né? Muito nome de família, por exemplo, Gerdau e outras, né? Como isso se liga com o branding também? Porque tu pode não ter a ligação direta com aquela pessoa, mas aquela pessoa que usa o sobrenome, que é o nome da empresa, alguma coisa. Isso, representa. E quem o contrato também representa. Né? Então, a gente vê esses influenciadores e até o dono da própria, por exemplo, da Van. Sim. O senhor da Van, tem um né? estilo muito próprio, que a gente já reconhece qual é o estilo. Exatamente. E muitas vezes não é o estilo dele em si, só que ele tem... Mas é o estilo que ele quer que a marca passe. Isso, mas ele tem coerência e consistência. Tanto que ele repete, né? Exato. Ele repete. E tanto que quando tem um programa, um Instagram que pergunta como é trabalhar nas empresas. E daí teve essa da Van, e a galera falou muito bem e tudo mais. E ele veio pessoalmente, claro, a assessoria avisa, mas ele veio pessoalmente agradecer, falar sobre. Exato. De novo, a gente cai naquela questão de coerência e consistência, de apresentar, de repetir. Repetição. Não adianta ficar mudando. Existe um padrão de comunicação, existe um padrão de linguagem. Porque as pessoas desconfiam quando não tem esse padrão de comunicação. Ou quando for brusca a mudança. Exatamente. Porque sempre quando tem uma inovação, mesmo tendo a inovação, tem um elemento que é tradição, que é tradicional ali. Por exemplo, o carro, agora, ele virou elétrico. Antes, ele teve essa questão do híbrido, agora elétrico, mas o carro ainda não está voando. Né? Então, ele continua com os pneus, a gente continua andando. No chão, o modelo mental continua com menos barulho. Então, as mudanças, elas já têm outros tipos, já tem inovações para 50 anos na frente, mas a indústria ainda não está preparada. A indústria da questão tecnológica e do ser humano para... Sim, nós estamos no campo das prototipagens. Exatamente. Né? Então, tem que preparar também a comunidade para isso. E muitas vezes tem muitas inovações que ainda não deram certo. Por quê? Porque a comunidade não está preparada. Então, quando a gente pega um empresário, né, um empresário que ele quer aparecer mais do que a sua própria marca, como isso acontece? Porque eu estava pensando outro dia, porque teve o jantar da Liga e o empresário que a gente estava falando antes patrocinou um show no italiano que tocou piano e tal, foi bem bacana, assim. Mas tu percebe que tem atuação dessa empresa nacional no local. Então, ela tem essa estratégia. Ela é nacional, ao mesmo tempo que ela consegue... Marcar presença... Marcar presença aqui. Marcar presença, né? Então, que momento é importante essa questão do empresário aparecer e não aparecer? Será que todos têm que aparecer? O que tu acha disso? É interessante. Eu acho que nós começamos a entrar num outro tema. Mas que a gente não vai muito profundo, mas que tem a ver com esse aí. As coisas se ligam, né? As coisas se ligam. A gente começa a entrar num outro tema, por exemplo, quer dizer assim, tá... não é só de que imagem que eu quero transparecer. Mas, por exemplo, se eu quero... Eu me lembrei lá, tecnicamente, lá de um modelo de 2004, se não me engano, da Carroll, que era assim, né? Falava lá da responsabilidade social. Mas a empresa tem uma base da pirâmide de responsabilidade econômica, ou seja, ela tem que ser saudável financeiramente, primeiro, né? Ela tem que dar lucro, dar conta das suas obrigações. Depois ela tem as obrigações legais para atender, né? Regulamentares, governamentais, impostos, taxas, etc. Né? Depois ela tem questões éticas ou morais, porque hoje você está apontando muito o dedo para as empresas, né? Se espera certos posicionamentos das empresas, né? E no último nível, né, que a gente chama de responsabilidade filantrópica para com o entorno, com a comunidade, né? Então, existe uma base teórica também por trás disso. Quer dizer, ok, essa filantropia ou essa ação junto à comunidade, quer dizer, ela exige a presença da minha marca ou eu posso ficar na sombra
né? Porque automaticamente as pessoas vão perceber, né, sinais de que a minha organização apoiou certas causas ou ajuda certas questões na comunidade, né? Isso é uma decisão que a empresa... Mas, normalmente, né, o que a gente diz assim, pega muito bem, principalmente para empresas que têm poder aquisitivo, que têm poder de investimento, ajudar a comunidade e ficar na sombra. Porque se elas fazem isso repetidamente, a comunidade já sabe de onde vem. Né? Tu já construiu uma reputação. Diz assim, olha, aquela é uma empresa legal, aquela é uma marca legal. Né? Sempre que tiver ações desse gênero, eles costumam estar presentes. Né? Ou quando a gente precisar de algum tipo de apoio ou patrocínio para aquele tipo de causa, aquela empresa vai ajudar. Né? Então, sem objetivo disfarçado de lucro, tu entendeu? É uma coisa realmente, como tu diz, de coração. Né? Diz assim, olha, a minha empresa é tão saudável que a gente pode, né, como um propósito maior da empresa, quer dizer, se fazer presente na comunidade. Sem necessariamente aparecer, né, ou estampando a nossa marca. Né? Não é para todo mundo? Não é para todo mundo. Né? Mas acho muito legal quando, por exemplo, algumas marcas conseguem fazer esse tipo de coisa. Né? Então, o consumidor costuma valorizar isso. Né? Ele sabe, localmente, assim, quais são as empresas que têm forte atuação, por exemplo. Né? Quem ajuda, né? Quem realmente está ali, que apoia causas interessantes. Né? Eu acho que isso tudo é benéfico. Né? Ao mesmo tempo que agora, muitas vezes, depois dessa geração Z aí, quer saber quem está por trás da marca. Né? A gente percebe quando deu aquele problema com as Casas Bahia, Sim. que as pessoas chamaram. Então, muitas vezes, tu pode ter um low profile, tipo, não tenho nada na internet, não apareço muito, discretíssimo, mas as tuas ações como CEO, como dono, como proprietário, como sócio... Na relação com os teus colaboradores. Exatamente. Entra também essa questão de coerência e consistência. Não adianta a empresa estar presente... Bonitinha lá. Exato. Né? Como a Natura. Lembra da Natura, o que aconteceu? A Natura tem um posicionamento bacana de marketing societal, né, que a gente acaba confundindo. O social com o societal. Isso. E, ao mesmo tempo, a diretora de RH tinha a funcionária dela análogo à escravidão, aquela senhora. Né? Então, isso tem a ver. Ela foi demitida logo que souberam. Porque isso também é legal, né? A empresa percebeu só, isso não está sintonizado com o que a gente quer passar. Exato. Mas para as pessoas entenderem que não é um avatar, tipo, que a empresa não é uma pessoa e não é um avatar. Isso aqui acontece assim e eu sou assim. Não, as coisas estão sincronizadas. Aquele empresário, que foi um caso recente, um empresário que foi pego com a amante no show, que apareceu no telão lá nos Sim, Estados Unidos. E os dois trabalhavam na mesma empresa. Ele era CEO e ela era do RH. Do RH. Então, tem muito esse negócio agora do compliance, de tudo. Da imagem pública, né? Quer dizer, é o rosto da empresa que está ali, né? Isso. E com toda essa facilidade agora de tu aparecer sem querer... Tipo, estragou o branding, né? Exato. Quer dizer, uma coisa dessa estraga o esforço de comunicação da empresa. E até também a confiança dos dois, porque ela era do RH, né? Sim. Era ela que ligava, por exemplo... A pergunta é como alguém com esse tipo de comportamento pode gerenciar o comportamento humano. Exato, sem julgar. Sim. Mas ligando com o branding. Então, o branding acaba sendo essa questão que tu estava falando antes, que a gestão estratégica mesmo da percepção da ação, né? De perceber o valor de uma marca. E você percebe o valor da marca como? A cultura, né? Que cultura que tem interna, né? Eu trato bem meu funcionário fora, mas não trato bem meus funcionários dentro. A relação com a minha família é péssima. Até no passado isso passava, né? Mas agora, por exemplo, Steve Jobs, que é super reconhecido, lê a biografia dele. Ele era terrível. A convivência não era fácil. Isso. Sim. Então, as pessoas começam a se questionar muitas vezes o que é o sucesso, o que tipo de produto e de que tipo de empresa eu quero consumir. Porque a empresa é feita de pessoas. Eu posso copiar o produto, eu posso copiar a estratégia, né? Eu posso diminuir o preço desse produto que eu vou entregar, da mercadoria, mas o que eu não posso copiar é como todas esses pontos, esses elementos trabalham em conjunto. Por isso da questão da gestão. Certas coisas o concorrente mesmo que não consegue reproduzir, né? Isso muitas vezes não precisa de muito dinheiro, tu entende? É comportamental muitas vezes. Isso, né? porque tu vai ter que fazer teu cartão, tu vai ter que comunicar. E hoje, que nem a gente estava falando antes, hoje é muito mais fácil tu ser conhecido, porque tu não precisa de milhões para aparecer na Globo. Lembra, quando eu comecei a estudar, que eu fazia lá em 90, tinha a gestão de mídia era revista e TV aberta. Exatamente. E eram milhões, ninguém tinha condições de fazer.
Né? Tanto que daí a gente criou aqueles cadernos do Zero Hora que eu saía de porta em porta para vender o espacinho, que era o caderno daquele bairro. E depois virou, então, em todos os bairros acontecia isso. E hoje em dia é mais fácil e pode viralizar. Ao mesmo tempo que as pessoas, muitas vezes, geram qualquer tipo de polêmica para aparecer. Então, isso também prejudica o brand. Tu tá falando de uma evolução na questão publicitária, né? De formação da imagem, de transmissão da imagem. E eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente vê vou contratar um influencer para fazer os posts para mim, né? Para gravar meus vídeos, para falar da minha loja, para falar do meu produto. É muito importante que essa figura esteja sintonizada com aquilo que tu quer passar. Né? Assim, cara, ela não é, por exemplo, sei lá, tu vai pegar uma figura muito popular para fazer propaganda de uma marca de luxo. Não é que não vai dar certo, mas vai ter que ser muito bem pensado, porque ela já é reconhecida por ter um outro estilo, né? Ou por trabalhar com certas categorias de produtos. Né? Pensar bem, quer dizer, aquele influenciador realmente representa o que eu quero passar, né? Mas tem casos e casos. Né? Eu dou um exemplo muito clássico que a gente estuda nas aulas de marketing, que é quando a Gisele Bündchen fez propaganda de Havaianas. Havaianas foi um caso clássico de Mas ela não fez, né? Ela não fez propaganda direta, ela estava limpando a casa. Aí é que tá. Eu estava viva, já era adulta. Aí é que tá, né? Quer dizer assim, se a gente pensar na história da Havaiana, né, na década de 60 e tal, ela sempre foi associada como um calçado popular, inspirado lá nos calçados japoneses, né? Que o pessoal usava. Então, ela sempre teve um posicionamento, tanto que só existia um modelo para todos. Era a Havaiana branca com azulzinha, e a gente virava, botava o prego. Virava, né? Quer dizer, era aquilo. Com o tempo, ela começou a perceber, não, mas as pessoas gostam de usar chinelo, mas elas têm que ter outro tipo de chinelo. Aí começa a mudar as cores. Mas pensa, depois começa a mudar as linhas. Um detalhe antes de tu continuar. Elas trabalharam, antes de tudo, trabalharam nos 4Ps, né? Sim. O ponto de venda, que era nos balaião. Teve que mudar isso, a apresentação do produto. Isso. Tudo tem que estar sintonizado. Se eu quero mudar, eu mudo o conjunto de coisas. Né? Mudo, inclusive, o comercial que eu faço. Sim, e depois apareceu no Oscar, as pessoas tiravam o salto, botavam... Havaianas para ficar confortáveis. Quer dizer, opa... público de maior poder aquisitivo também usa Havaiana, quer dizer, também tem modelos de Havaiana para essa galera aí, né? Mas tu vê que ele é um esforço que atravessa décadas. E quase vai à bancarrota por causa do negócio pise com o pé direito, pise com o pé esquerdo, não sei o quê. Tempos modernos. Então, exato. E daí tu vai para um erro, me lembrou de um erro do Jaguar, eu acho que foi, que mudou. Foi o Jaguar que mudou o posicionamento... Diz outro carro que é bacana, mas que era para quem tem muita grana. Eu acho que foi a Jaguar, assim. Se é Jaguar. Porque daí botou uns jovens, sabe, com umas roupas coloridas, nada a ver, eu olhei assim. E o cliente da Jaguar disse, isso aqui não é a Jaguar. Mas, claro, eles queriam mudar o perfil do cliente. Pensa, a Jaguar que é a Jaguar. Tu sabe que a Porsche na Alemanha tá com um problema, né? É sobre isso, é bem recente. Porque a Porsche decidiu assim, vamos começar também a fazer SUVs. Como eles tinham alguns modelos de SUV a Porsche. Sim. Né? Tinham uns bonitos, carésimos. Só que o consumidor da Porsche está dizendo assim, isso não é Porsche. É verdade, não é de família. O consumidor alemão ele é muito apegado assim, às suas tradições. Ele disse, não, o que vocês estão se metendo assim? A Porsche não tem esse tipo de carro, nada de SUV. Porsche não tem que fazer SUV. Né? Porque todo o branding, toda a percepção de marca, ela está configurada na mente das pessoas de outro jeito. Se tu quer SUV, vai comprar outra marca. Porsche não. Exatamente. Né? O que Porsche representa? Quando tu fala Porsche, o que vem na cabeça? Potência, velocidade e câmbio manual, essencialmente, para mim. Né? Quer dizer, o cara que compra um Porsche, ele quer... Né? Sucesso, enfim. Mas tu tem toda uma tradição de posicionamento que vai numa outra direção. Né? Não é carro familiar... Não é carro para... Não é isso. Mas tu vê que ali eles estão... E tem problemas, né? Isso, e eles estão preocupados com o mercado. E a questão da Jaguar, ou outra marca, mas eu acho que é a Jaguar mesmo, eles mudaram da água para o vinho, assim, sabe? E colocaram pessoas jovens de 23, 24 anos que não iam ter condições para comprar aquilo, né? Não quero um Jaguar cor-de-rosa. Exato. E foi um erro muito grotesco. E a Porsche, agora, ela está ouvindo os consumidores dela, parou para ouvir. E tanto que a Jaguar reposicionou de novo, né? Não, reposicionamento. Me dá um exemplo que tu sabe. Qual o melhor exemplo de rebranding? Eu não sei se eu vou estar falando tu, mas eu gosto muito desse exemplo da Havaianas, de rebranding. Eu gosto de outro. Eu gosto muito. Da Capivara.
Legal. A capivara é um exemplo de rebranding no mundo. A capivara, eu lembro da mãe falando, que eu sou lá do interior, a capivara, assim, não encosta, não fica, porque tem aqueles que ficam bem gordinhos quando Os carrapatos? Os carrapatos, chupavam, né? Os carrapatos, tu vai pegar doença, ela é feia, ela é suja. E olha agora, até eu tenho um chaveiro de capivara, elas são tão fofas. Vende roupas. Vende mochila. Vende turismo. Exato. Eu vou no parque das capivaras. Exato. E agora as capivaras estão tomando conta e que está dando acidente também. Então, até a Páscoa, né? Isso, sim. Vamos vender a capivara da Páscoa, né? Isso. Quer dizer, contrapondo com ele. Que eles até deram um nome, eu achei fantástico. Isso achei fantástico, sabe? Então, por que só o coelho e não a capivara, né? Então, é um rebranding. A Sim. questão do ovo da Páscoa, na Itália, por exemplo, quando surgiu, né? Sempre o ovo todo mundo esperava para Páscoa. A Kinder Ovo disse, mas por quê? Ovo de chocolate o Ferrero só, né? Rocher, né? Por que só ovo na Páscoa, né? Que era mais forte o chocolate e tal. Quem sabe a gente mistura um pouquinho mais de leite, faz um ovo menorzinho, as mães que decidem a compra lá, Bota né? um brinquedinho lá dentro. Exatamente. E aí, sempre quando tem alguma coisinha, pode comer todo dia, leva para o lanche, né? Então, essas questões de rebranding são bacanas. Mas esse da capivara, eu fiquei pensando, cara, todo mundo está ganhando com a capivara, menos a capivara. Menos a capivara, coitadinha da capivara. Exatamente. Bom, pessoal, assim, esse tema é muito fascinante, assim, né? E certamente a gente poderia fazer muitas outras ligações. Para quem gosta da área do marketing, né, da área de vendas, né, da área de imagem, da publicidade, quer dizer, as coisas realmente começam uma coisa a puxar a outra, né? Então, certamente a gente poderia partir, né, Adri, do branding, agora falar da construção da imagem, da reputação, né, que é um tema muito legal para a gente tratar, talvez, oportunamente, né? Como desenvolver ou criar a reputação do negócio, né? Mas, então, esse, né, e muito mais assuntos aí ligados à área de marketing e estratégia, né, você encontra, por exemplo, aqui na FSU, né, que é quem patrocina esse espaço, né? Então, quem gosta da área de gestão e negócios, vai ter várias disciplinas onde a gente consegue tratar isso com muito mais profundidade do que nos 40, 45 minutos que a gente tem aqui hoje, que é um petisco, né? Mas deixa uma dica aí, então. Vamos ver, cada um vai deixar uma dica. Sobre o tema? Sobre o tema, sobre branding, sobre alguma coisa. Eu gosto muito de filosofia. Então, comece a pensar assim, que formato, que estilo, que tom de mensagem eu vou fazer que comunique exatamente aquilo que eu quero ser. Ponto. Né? Então, assim, vale a pena perder tempo, né, para responder essa pergunta, para depois ganhar tempo lá na frente, né, não desperdiçar muita munição. Tá? Eu sempre assim, vale a pena uma boa reflexão inicial. Assim, não precisa fazer as coisas correndo. Né? Não precisa apelar para IA. Por exemplo, se tu quer o atalho sem saber o caminho, né? Não adianta querer o atalho sem saber o caminho. Isso pode trazer mais problemas do que soluções. Sim, vou fazer rápido. Vai chegar ao lugar errado mais rápido. Perfeito isso, querer a solução antes de saber o caminho. Então, essa questão, reflexão, ter clareza, ter intencionalidade no que faz. E entender, eu quero chegar lá. Como eu vou chegar lá? Que produtos iguais tem aqui? Como eu me diferencio? E fazer as pessoas lembrar, né? Fazer as pessoas lembrar de ti e te escolherem. Exatamente. Isso aí. Muito bem. Então, Sala dos Professores de hoje fica por aqui, né? Para você também ir pensando, né? Não é o nosso tema, na sua marca pessoal, no seu branding pessoal, né? Como é que eu construo a minha imagem, como é que eu construo a minha reputação. Isso vale para a vida da gente também, enquanto pessoa, né? A consistência, o padrão de comportamento, né? Então, coisas sempre tenho que pensar, tá? Então, um grande abraço a todos e até a próxima semana aí com outros colegas e outros temas. Valeu, Adri. Valeu, Diogo. Tchau. Música. Mais rádio. Mais você. Conexão FM, a rádio mais querida de Garibaldi.